Olá a todos. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os mais variados assuntos. Sobre a desobediência do homem, falamos sobre a parábola das 10 virgens da segunda vinda de Jesus, o que é um falso profeta, enfim. Falamos de uma infinidade de assuntos que com certeza vieram a enriquecer as nossas vidas, tanto o nosso intelectual quanto o nosso espiritual. Hoje nós vamos falar de um outro assunto muito legal, muito chamativo, empolgante, envolvente, que muitas das vezes fica como uma dúvida na vida de várias pessoas que tentam entender o conteúdo que compõe as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos tentar entender o que é a primeira ressurreição. É isso mesmo, o que é a primeira ressurreição. Uma dúvida que muitas pessoas têm na sua cabeça. E por terem sido ensinadas de uma forma completamente antibíblica, não conseguem diferenciar a primeira da segunda ressurreição. Ué, você não sabia que tem 2 ressurreições? Mas tem a primeira e a segunda ressurreição. E hoje nós vamos aprender quem fará parte da primeira ressurreição e quem fará parte da segunda ressurreição. Vamos entender quais são os quesitos necessários para que façamos parte da primeira ressurreição e vamos entender o que temos que fazer parte da segunda ressurreição. Você compreendeu o assunto ou não? Nós vamos entender no decorrer do nosso vídeo. Vamos lá então? Queridos, a primeira ressurreição é a ação que acontecerá na terra quando Jesus vier na glória do seu Pai. Quando vier na glória do Pai, juntamente com os santos anjos, ao soar da última trombeta, tá? Ao soar da última trombeta. É quando Jesus vai voltar. Ele vai voltar para recolher os seus eleitos, que morreram na esperança de ver a sua salvação, sendo eles, desde Abel até aqueles que serão martirizados na grande tribulação. Não confundam, queridos, ressurreição com arrebatamento, não confunda. Apesar de estarem juntos, ligados, são 2 coisas que são diferentes que compõem a mesma questão, o mesmo assunto, tá bom? Queridos, todos os santos, ou seja, aqueles salvos de todas as eras, que estão dormindo, que morreram, mas Paulo usa uma linguagem mais leve, um eufemismo para suavizar a questão da morte. Ele diz: aqueles que dormem ao invés daqueles que morreram. Eles se encontrarão com Cristo nos ares, serão retirados e levados para um encontro com Cristo nos ares, já com seus corpos transformados. Logo em seguida, os vivos, aqueles que estiverem vivos na terra, serão transformados. Os seus corpos serão revestidos de incorruptibilidade e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Já não serão mais suscetíveis ao pecado, serão então retirados e levados para se reunir com Jesus nas nuvens dos céus. Essa mesma nuvem, essas nuvens que você vê nos céus, será naquelas nuvens. Bom, entendemos o que é a primeira ressurreição. Bom, você entendeu, né? A primeira ressurreição é essa. Nessa ressurreição, sendo a primeira, só participará nela os salvos, tá? Aqueles que têm a esperança de estar com Cristo um dia na glória. Aqueles que creram, que o receberam como Senhor e Salvador. Mesmo desde Abel, que não ouviu falar de Jesus, obviamente, mas tinha no seu coração de servir a Deus, tinha o desejo de servir a Deus e fazer a sua vontade, assim como Noé, Abraão, Moisés e muitos outros que morreram na esperança de ver o reino de Deus na terra. Esses, queridos, participarão da primeira ressurreição e também, claro, aqueles que serão martirizados na grande tribulação. Você vai entender por que aqueles que vão morrer na grande tribulação têm que participar da primeira ressurreição. Quem participará da primeira ressurreição? Farão parte dela todos os verdadeiros crentes que foram fiéis a Deus, obedecendo aos mandamentos, quando, lá no passado, muitos deles pagaram até mesmo com a própria vida o preço de serem fiéis e crerem em suas promessas, crerem nas promessas que o Salvador lhes fez, que o nosso Deus fez para eles. Farão parte também da primeira ressurreição, como eu disse para vocês anteriormente, todos aqueles que forem mortos durante o período da grande tribulação.
por se negarem a receber a marca que será imposta pelo anticristo e por não adorarem a sua imagem. Mas espera aí, já me ensinaram que a igreja vai ser tirada antes, não vai ter arrebatamento durante a tribulação. Foi assim que eu aprendi. Mas a Bíblia, queridos, nos ensina de uma outra forma. Se nós vamos ter 2 arrebatamentos, veja, bem-aventurado aquele que faz parte do primeiro arrebatamento, se a igreja for retirada antes, em que arrebatamento irá o pessoal que vai morrer na grande tribulação? Em qual arrebatamento eles vão ser levados? De qual arrebatamento eles farão parte? Eu já fiz essa pergunta em vídeos anteriores. Mas vamos continuar. Vejamos o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 ao 6. Então vimos tronos, e o que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos, e reviveram, ou seja, foram ressuscitados, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Prestou atenção? Eles reviveram, eles foram ressuscitados. Mas só vão haver 2 ressurreições. Em qual ressurreição que eles vão ressuscitar? Obviamente na primeira, não é? Mas vem uma outra ressurreição que vem no versículo seguinte. Preste bem atenção. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta que passou é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Queridos, todos os salvos em Cristo participarão da primeira ressurreição. Podemos entender então que a igreja neotestamentária e os santos do Antigo Testamento estarão todos juntos com Cristo nos ares e com ele permanecerão para sempre. Logo, queridos, o arrebatamento não pode ocorrer antes, ou seja, antes da grande tribulação, pois os mortos em Cristo, todos que morreram em Cristo, tem que ressuscitar primeiro, antes que haja o arrebatamento dos vivos. E o primeiro fato que acontece no momento do aparecimento de Cristo é esse, a ressurreição. Tem que haver a ressurreição. Só então da ressurreição haverá o arrebatamento dos vivos. Você compreendeu? Enquanto não houver a ressurreição dos mortos, os vivos não podem ser transformados e levados. Compreende? A palavra diz que os vivos não podem preceder os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Bom, ao falarmos de apenas 2 ressurreições, você pode ter uma outra dúvida. Você pode me dizer assim: mas peraí, houveram mais ressurreições, houveram outras ressurreições descritas pela Bíblia. Aí você vai me dar exemplo assim, houve a ressurreição do filho da viúva, a ressurreição de Sunamita, o homem que encostou nos ossos de Eliseu, o filho da viúva, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, dos santos que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz, a ressurreição de Tábita, de Eutico, não é isso? Paulo também, quando ressuscita o menino que cai da janela quando ele estava pregando. Temos também a ressurreição do Senhor Jesus. Se nunca te disseram, eu vou te dizer hoje. 9 das 10 ressurreições que eu te apresentei agora, elas não se encaixam no contexto que diz respeito à ressurreição. Mas não foi ressurreição? Sim, eles ressuscitaram, mas há um quesito que faz diferencial entre a ressurreição que houve nesses casos especificamente e o que vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja. Preste atenção. O caso que mais se encaixa nesse perfil nós vamos aprender agora. Uma vez que a primeira ressurreição se trata da ressurreição para a vida eterna, preste atenção, a ressurreição que vai haver no arrebatamento se trata da ressurreição para a vida eterna, isto é, com corpos transformados. Já o que ocorreu
com Lázaro, com Tábita, com o menino que caiu da janela de Paulo, e etc, com Lázaro. Não aconteceu com eles um arrebatamento para a vida eterna. Os seus corpos não foram transformados. Eles passaram por um processo de milagre. Foi uma operação de maravilhas que fez com que eles voltassem à vida no seu corpo natural, corpo corruptível. Eles voltaram neste corpo. O milagre que os fez reviver, porém, com os seus corpos naturais e não com corpos incorruptíveis, transformados. Queridos, a única ressurreição descrita acima seria a ressurreição de Cristo, que é conhecido como a primícia dos que dormem. Você compreendeu? Cristo é conhecido como a primícia dos que dormem. Exatamente nesse sentido, ele se encaixa em todos os contextos que será apresentado na ressurreição dos mortos quando ele vier para resgatar a sua igreja. Você está entendendo? A ressurreição de Cristo foi completa. Ele não tinha um corpo corruptível, um corpo cheio de pecados. Muito pelo contrário, quando ele andou aqui na terra, o seu corpo já era livre dessa situação. Ele não se permitiu contaminar pelo pecado. Mas quando ele sobe aos céus, o seu corpo é transformado. João, quando tem a visão do Senhor Jesus, ele tem uma visão de uma forma completamente diferenciada daquilo que ele tinha na terra anteriormente. Amados, todos os salvos, todos terão parte, sabe em qual ressurreição? Na primeira. Todos os salvos terão parte na primeira ressurreição. Uma vez que nós, quando estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados e encontraremos com eles nas nuvens dos céus. Então, todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, sejam do passado, ou seja, do presente, ou aqueles que ainda vão morrer lá na grande tribulação, serão participantes da primeira ressurreição. Não pode acontecer o arrebatamento dos vivos antes da primeira ressurreição, que, segundo as Escrituras, acontecerá somente no momento da vinda visível de Jesus, ao toque da última trombeta, da sétima trombeta, no final da grande tribulação. Não pode haver um arrebatamento anterior. Se alguém disser para você que a igreja vai sumir de repente, que a igreja não vai passar por esse período todo, façam duas perguntas para as pessoas. Faça duas perguntas para ela. Diga assim: o arrebatamento só acontecerá no toque da última trombeta, não é? A pessoa vai dizer sim, mas já tocou? Mas os mortos já ressuscitaram? Queridos, é simples. Nós temos também um detalhe muito importante, uma característica de todos que foram ressuscitados, no caso dos que dormem e dos vivos que forem arrebatados. Eles não passarão pelo julgamento do grande trono branco, pois eles passaram da morte para a vida. E as suas consequências, as consequências que a morte traz sobre as nossas vidas, não tem mais domínio sobre aqueles que foram retirados no arrebatamento ou foram retirados na primeira ressurreição. Queridos, a vitória da morte foi vencida, todos os atributos da morte sobre a vida dessas pessoas foi retirado. O que era corruptível foi revestido de incorruptibilidade, o que era mortal revestido de imortalidade. Vejamos o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, preste atenção. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, ou seja, a morte e os seus atributos não têm mais domínio sobre aqueles que participarem da primeira ressurreição. Segundo as Escrituras, os salvos não passarão pelo juízo do grande trono branco, pois creram no Filho e nas suas promessas, creram na palavra que os foi pregada. Este é o pacto que farei com eles. Veja a confirmação em Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Compreendeu, queridos? Quando você recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você ainda continua na condição física e material, suscetível a erros deste mundo, mas você recebe a condição de ser
perdoado dos seus pecados, a condição de receber perdão. Você deixa de ser um pecador intermitente, naquele que tem prazer em pecar. Você já não tem mais prazer em cometer o pecado. E assim também será aqueles que participarem da primeira ressurreição ou que forem arrebatados. O apóstolo Paulo nos assegura ainda em 2 de Coríntios que tanto os salvos que participarem da primeira ressurreição como os que forem arrebatados irão comparecer não diante do trono branco, mas diante do tribunal de Cristo para receberem os seus galardões de acordo com as obras que tiverem realizado em vida. É claro que esse tribunal não implica em condenação, mas cada crente vai responder pelas suas obras, receber o galardão que foram praticados de acordo com as obras que realizaram depois de convertidos a Cristo Jesus. Queridos, aqueles que forem vivos e aqueles que foram transformados, aqueles que foram ressuscitados, estarão diante do tribunal de Cristo para receber os seus galardões, a premiação que será entregue a cada um segundo a caminhada que realizou após a sua transformação, após a sua conversão aqui na terra. E Paulo confirma isso em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, seja o bem ou o mal. É o que eu falei anteriormente. Tudo que nós fazemos após a nossa conversão, o nosso Deus espera que nós venhamos a cumprir as suas metas, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso Deus espera que nós tenhamos uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida de amor, uma vida que viva de fé em fé, de glória em glória, honrando o nosso Deus com as nossas atitudes, honrando o nosso Deus com tudo que nós fazemos. É isso que Ele espera de nós, para que Ele possa naquele dia nos galardoar. Portanto, nossas obras estarão em julgamento, ou seja, o que fizemos ou deixamos de fazer com os dons e talentos que nos foram confiados por Ele, depois de salvos, óbvio, né? Que frutos produzimos, que sementes plantamos. Essas coisas serão reveladas no tribunal de Cristo e condicionarão o que receberemos como recompensa, como galardão. Um cristão, queridos, deve produzir frutos e não se contentar com a sua própria salvação. Deve servir com boas obras para alegrar o seu Senhor. Essa é a nossa tarefa. Fazer cumprir a vontade do nosso Rei, a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Salvador nas nossas vidas. Permitir que Ele nos use da forma que Ele quiser nos usar. Veja em Efésios capítulo 2, versículo 10, o que a palavra nos diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está entendendo, queridos? Deus já preparou de tudo bom para que nós andássemos nas boas obras, obras dignas de arrependimento. Mas às vezes nós vemos coisas que acontecem na vida de muitas pessoas que frequentam igrejas, que têm cargos dentro das igrejas, que não condiz muito com o texto de Efésios 2:10. É meio diferente, não é mesmo? Bom, mas vamos lá. Mas e as outras pessoas que não foram arrebatadas, que não subiram nessa primeira ressurreição? Quando elas morrerem, o que vai acontecer com elas? Bom, o mesmo que acontecerá com todos de todas as eras, desde Caim até os nossos dias, até o final dos dias, até o final do milênio, todos que morreram sem a esperança da vida eterna e que sempre desprezaram os mandamentos do Altíssimo, não dando ouvidos às Escrituras, ou seja, a palavra de Cristo. Esses, queridos, estarão reservados para a segunda ressurreição. Nós falamos da primeira, agora nós vamos entender o que é a segunda ressurreição. Bom, queridos, a segunda ressurreição é um momento que está reservado para todos aqueles que nunca quiseram se aproximar do Salvador,
ou estiveram próximos a ele, porém nunca creram verdadeiramente na sua promessa, nunca nasceram de novo. Apesar de muitas das vezes estarem dentro da igreja, nunca nasceram de novo. Nunca nasceram da água e do Espírito. Sempre buscaram aquilo que alimentasse as suas próprias carnes, lhe dando seu próprio prazer. A segunda ressurreição está reservada para todos que morreram sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Compreendeu? Mas ao contrário da primeira ressurreição, a segunda só acontecerá após 1000 anos. Quando Jesus vier para a terra, ele vai vencer o anticristo, ele vai vencer o falso profeta, vai instalar aqui o seu reino. Então começará o milênio. Esses 1000 anos se passarão com Cristo aqui na terra e a igreja junto com ele. E somente no final desses 1000 anos, é que essas pessoas serão ressuscitadas, para que sejam apresentadas contra elas a acusação do juiz, do rei que estará ali presente, sentado no grande trono branco. A palavra nos diz assim, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Queridos, não sou eu que estou inventando, nem as pessoas que creem da mesma forma que eu, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Está escrito. Se passarão 1000 anos. Depois desses 1000 anos, essas pessoas vão ter que ressuscitar e comparecer diante do trono branco. No final do milênio, sob o domínio de Cristo, com vara de ferro, trazendo a fé à terra com equidade, com justiça, com igualdade. Algo extraordinário vai acontecer. O que foi prometido se cumprirá. E todos aqueles que morreram sem a presença de Cristo, e todos aqueles que durante os séculos dos séculos foram inimigos do Altíssimo, terão que comparecer diante do trono branco, diante do grande trono branco, para ouvir e receber a sua sentença. Terão que comparecer diante daquele trono para ouvir a sua sentença e saber por que estão sendo sentenciados a esta pena. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 20, versículos 11 até o 15. Diz assim a palavra: E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou seja, sofreram o dano da segunda morte. Você viu que quando foi aberto os livros, foi aberto também o livro da vida, para que não haja dúvida, para que fosse conferido que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Você vê que várias pessoas que viveram suas vidas pautadas dentro das religiões, pautados dentro dos usos e costumes, pautados dentro de tudo aquilo que eles sempre acreditaram que era bom para eles, mas na realidade nunca serviram a Deus, nunca serviram verdadeiramente ao Criador. Dirão ali naquela hora ao anjo: meu nome está escrito no livro da vida, dá uma olhadinha, olha aí, meu nome está aí com certeza, eu sirvo a Deus há muito tempo. E o anjo vai abrir o livro, vai conferir, e se o nome não estiver escrito ali, queridos, será lançado no lago de fogo e enxofre, sofrendo o dano da segunda morte. Amados, é muito sério que eu estou falando com você. Nós, queridos, não temos feito caso do que vai acontecer. Amados, a segunda morte é para todo sempre. Não vai haver uma segunda oportunidade.
Podemos entender então que nenhum dos participantes da primeira ressurreição corre em risco de ser lançados no lago de fogo, pois, assim como nos dizem as Escrituras, passaram da morte para a vida. Passando da morte para a vida. Não há mais perigo, queridos, quando você se encontrar com Cristo nos ares. Quando você ouvir a trombeta soar e você se encontrar com Cristo nos ares. Terminou, queridos. Não há mais perigo de você ser desterrado, de você ser mandado embora, de você ser tirado dali, ser condenado ali. Sabe por quê, queridos? Porque o seu nome está na lista de convidados. A ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição, é o ponto principal na fé cristã, sem a qual a nossa fé perde o nexo. A nossa fé torna-se algo ineficiente. Se nós perdermos a ressurreição, perdemos a referência da ressurreição, isso perde o referencial. Mas se nós temos a esperança de ressuscitar com Cristo, ela vai nos dar segurança, ela vai dar segurança ao cristão de que Deus, ao ressuscitar Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. É a importância dessa esperança que reside no fato de que nós devemos levar o evangelho de vida e vida eterna a todos os homens, orando para que o Espírito Santo venha convertê-los a Cristo e à verdade. Essa, queridos, é a esperança que temos na ressurreição. Primeiro, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois cremos que Ele ressuscitou, cremos que Ele foi levado aos céus à vista de todos. E cremos que da mesma forma que Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados para o encontro com Ele nos ares. Essa é a esperança que nos enche, essa é a esperança que nos fortalece, que nos transborda, e é isso que nós vamos crer, é nisso que nós cremos e estamos apresentando a você para que você creia e possa se arrepender de todos os seus maus caminhos, para que naquele dia você possa entrar na cidade santa pelas portas, como convidado, o seu nome conste ali no livro da vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que você entre nas festas, na boda do Cordeiro, para que você seja convidado para comparecer ali diante do Cordeiro. Amém? Eu sou o André Galdino, esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe também o seu like, tá certo? E até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Um abraço, fique com Deus.